Fala galera, a paz de Cristo e o amor de Maria, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, o teu podcast católico, mas que também quer comunicar também para você que não é católico e é de outra igreja ou denominação cristã. A paz de Cristo para você. A gente está refletindo, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, E hoje nós vamos refletir Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Bora lá então, do 19 até o versículo 34. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis o que eu vos digo: não vos preocupeis com vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu. Não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só covado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bora lá então? No versículo 19, vai falar sobre a questão do tesouro. Onde a gente está preocupado em juntar nosso tesouro? A gente está preocupado com a riqueza aqui na terra, com os elogios das pessoas,
Ou estamos preocupados em juntar as nossas riquezas no céu, os nossos tesouros no céu? O que seria o tesouro e a riqueza no céu? Seria a recompensa de todas as nossas boas obras, feitas aqui na terra. Como a gente tinha refletido no episódio anterior, do capítulo de Mateus, capítulo 6 mesmo, a gente comentou que era para a gente fazer tudo em segredo, porque assim Deus ia recompensar a gente, não as pessoas iam recompensar a gente. Então, essa recompensa é o tesouro nosso. No livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele fala sobre a questão da devoção à Nossa Senhora, né? Certo? E lá ele comenta sobre uma conta que vai de encontro justamente sobre essa questão do tesouro. Lá ele recomenda para que a gente entregue o nosso tesouro à Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né? Para que ela o guarde como se fosse um banco que guarda nossa riqueza, nosso tesouro, e multiplica ele para depois, né? Uma coisa interessante que fala nesse livro, eu peço licença para os nossos irmãos que são evangélicos, né, não católicos, é que diz assim que esse tesouro que a gente tem no céu, das nossas obras, eles funcionam como recurso, né, de certa forma, guardado no céu para nos ajudar a entrar nele, entendeu? A lógica? Para a gente que é católico, a gente acredita que existe o purgatório, certo? E o purgatório, ele funciona assim. Ele é a sala de espera para quem está entrando no céu. Quando uma pessoa ela se converte e evita de fazer o mal, isso é o mínimo. Evitar de cometer pecado. Mas ela ainda tem a tendência egoísta, ainda tem o risco de cair no mesmo pecado, se ela continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, exige que ela, para além de fazer, só evitar as coisas ruins de fazer, ela é recomendada fazer o bem, fazer as boas obras. E uma coisa é certa, a caridade, ela limpa uma multidão de pecados. Essa caridade é o nosso tesouro, né? A recompensa por ela. E essa caridade vai fazer com que a gente, quando a gente estiver lá no purgatório, ela vai nos ajudar, né, a avançar mais ainda no purgatório. E essa caridade não é só, tipo assim, as boas obras com as pessoas, não. Também conta o sacrifício que a gente faz por Deus. Os jejuns, né? O sacrifício que a gente faz, por exemplo, até mesmo de perdoar a fraqueza do nosso irmão. Então, se alguém comete um pecado, se alguém machuca a gente, em vez da gente retrucar a pessoa, brigar com ela, a gente engole e reza pela conversão dessa pessoa. Isso pode dar a graça da recompensa. Deus vai recompensar essa boa obra nossa e vai ajudar a gente depois nessa boa obra diante dele, quando a gente for para o momento do juízo, né? Quando a gente falecer. E assim a gente vai conseguir entrar no céu, né? Então, o processo nosso é esse: a gente ajuntar o nosso tesouro no céu. Esse tesouro só é ajuntado por meio das nossas boas obras. Então, de nada adianta a gente ter fama, riqueza, glória aqui nessa terra, nesse mundo, ser famoso, se no céu a gente não tem nada. Porque isso tudo aqui é passageiro, mas o nosso tesouro que a gente guarda no céu é eterno. Nos ajuda lá no céu, vai nos guardar para entrar dentro dele, ficar nele. Entendeu a lógica? E continuando, no versículo 22 diz assim: o olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Uma coisa interessante dessa passagem aqui é que
ela dá para fazer uma certa associação com uma parte da psicologia que a gente estuda, que é sobre a questão dos sintomas, né? No geral, na saúde, a gente usa esse mesmo termo, tanto para doenças físicas quanto para doenças psicológicas, né? O sintoma nada mais é do que um sinal de que algo não está legal. Então aqui, quando Jesus ele fala, né, se o teu olho estiver em mau estado, isso é o sinal de que o teu corpo está nas trevas, né? Ele estará nas trevas, ou seja, se você olha para as coisas e enxerga tudo manchado, deturpado, não enxerga a realidade direito, é sinal de que tem alguma coisa errada. Se você só enxerga o pecado do teu irmão, da outra pessoa, e não enxerga os teus próprios, julga demais, condena demais o outro, isso é sinal de que teu olho pode estar em mau estado e teu corpo pode estar nas trevas, porque a gente para de olhar para os nossos próprios pecados e deixando de olhar para os nossos próprios pecados, a gente deixa a conversão de lado. A gente não melhora. E aí é nesse sentido que vai mostrando que cada vez mais a gente está pior. Por isso aí eu lembro até de uma frase de São Padre Pio, né? Antes de olhar para o pecado do outro, olha e sofra pelos teus próprios pecados. Porque assim, você não vai ter nem tempo de olhar para o pecado da outra pessoa. Então a questão nossa é essa. A gente precisa de buscar essa cura da nossa visão. E como que a nossa visão vai ser curada? É só pela misericórdia de Deus. Peça a luz do Espírito Santo para te mostrar onde que você está cometendo pecado. Pede a luz do Espírito Santo para limpar os teus olhos, para você enxergar realmente o quanto de errado que você está vivendo, que você está fazendo, e o quanto que no teu coração tem pecado, em vez de olhar e condenar as outras pessoas. Às vezes a gente pode até achar que a gente está fazendo certo, de profetizando, né, falando os pecados das outras pessoas, né, como aquele profeta que denuncia os erros dos outros. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que essa denúncia seja uma denúncia vazia. E a gente corre o risco de a gente estar olhando na outra pessoa aquilo que é o nosso próprio pecado, que a gente continua cometendo. E aí continua, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Servir a Deus e a riqueza não tem como. Porque a riqueza, a gente tem como talvez se tornar rico de uma forma legal, certa, correta. Mas tem uma forma mais rápida de conquistar riqueza e de manter riqueza e aumentar mais a riqueza, que é de uma forma desonesta. Quando a gente preocupa mais com a riqueza aqui nesse mundo, a gente corre risco de passar por cima de pessoas, de regras morais, se tornando imoral, cometendo vários pecados para manter essa riqueza. A gente pode até explorar as outras pessoas, por exemplo, o caso de patrões que ganham com a escravidão, porque exploram tanto os funcionários e acabam tirando dos funcionários parte do salário que eles mereciam receber para benefício próprio, entendeu? Isso faz com que ele alimente, né, mantenha a sua riqueza. Mas isso faz com que essa pessoa sirva a riqueza e não a Deus. E para além disso, né, a gente pode também pensar lá no livro do Êxodo, por exemplo, quando Deus ele condenou o povo judeu, quando ele estava falando com Moisés, e Moisés depois desceu lá do monte e viu o povo adorando o bezerro de ouro, o boi, né?
eles se deixando levar, né, para adorar outros deuses, os ídolos, eles começaram a servir aquele Deus, aquele ídolo, mesmo antes tendo começado a seguir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nesse sentido, a gente pode pensar nisso. Olha, eles estavam tentando servir a dois senhores. Começavam a servir a Deus Javé, o nosso Deus verdadeiro, e depois começaram a servir ao Deus falso, ao ídolo. Isso também é na nossa realidade, gente. A gente tem várias religiões. A gente tem que respeitar todas as religiões, certo? Mas o nosso Deus não é o mesmo Deus das outras religiões. O nosso Deus não é o mesmo Deus das religiões de matriz africana, não é o mesmo Deus da espírita, não é o mesmo Deus do budismo, do islã, não necessariamente é o mesmo Deus. Tanto porque que a nossa visão de Deus é diferente da visão deles. A gente teve a revelação por meio de Jesus Cristo, e isso nos tornou cristãos. Mas ao mesmo tempo, aqui na palavra, a gente vê várias coisas que são condenadas. Por exemplo, a adivinhação, né? A bruxaria. Isso tudo a gente encontra no Antigo Testamento, essa condenação contra essas coisas, essas práticas, né? Por exemplo, no hinduísmo, a pessoa considerar que, tipo assim, em cada pessoa tem um Deus. Existem vários deuses. Isso é diferente do nosso Deus. O nosso Deus que a gente segue, o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac. É diferente desse Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E a gente tem que escolher. Se a gente quer ser cristão de verdade, seguindo o Deus Jesus Cristo, ou seguir esses outros deuses. Entendeu? E eu recomendo profundamente para você, estudem a Bíblia, rezem muito, peçam a luz do Espírito Santo para ele revelar a verdade para o coração. E não deixar se levar por essas coisas. Mas ao mesmo tempo a gente não pode cometer o pecado de agredir as outras pessoas, mesmo que as suas religiões sejam diferentes das nossas. Por isso que entra a questão do respeito. Entendeu? Porque quando a gente respeita o outro, a gente também recebe respeito. Respeitar não é concordar com tudo que a outra pessoa faz, não. Respeitar é não agredir. Agora, se na tua concepção de fé cristã, a agressão, o bater na outra pessoa, que é de uma fé diferente, é o certo, eu, sinceramente, você não segue o mesmo Deus que eu acredito. Você não segue o mesmo Jesus Cristo que eu acredito. Por isso eu te peço, leia profundamente essa palavra, a palavra de Deus, toda ela, e vai rezando e meditando sobre ela, e peça a luz do Espírito Santo para te iluminar, te ajudar a entender a verdade. E por último, vamos para o versículo 25 até o versículo 34, que diz sobre a preocupação e a confiança em Deus. Deus, ele vestiu, né, os lírios do campo com tamanha beleza que elas não prepararam vestes para elas. E nem o próprio Salomão, que é dito, né, como um dos maiores reis, né, da história da Bíblia, tipo, de questão de riqueza, ele não conseguiu se vestir da mesma forma. E Deus vestiu um lírio do campo que depois ele se seca e pode ser jogado ao fogo, ele queima. Nós valemos mais do que o lírio do campo, porque Deus, ele cuida da gente. Ele não deixa faltar nada pra gente, se a gente confiar nele. E também a gente é mais valioso do que as aves, porque elas não plantam,
mas elas ainda assim podem encontrar alimento. Nós valemos mais do que elas. E aí que entra a questão da nossa confiança. Será que nós temos confiado em Deus assim? Será que a gente tem confiado na divina providência de Deus? Será que a gente tem buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, acreditando que depois o resto tudo vinha em acréscimo? Esse é o convite de Deus para a gente hoje, para a gente repensar como é que está a nossa confiança nele. Se a gente está mais preocupado com este mundo do que com o reino de Deus e a justiça dele. Se você me ouviu até aqui, muito obrigado, deixe seu like, compartilhe esse episódio com algum amigo, se você gostou, e acompanhe a gente, né, pra gente falar, conversar mais, né, e se você tiver qualquer sugestão, deixe isso nos comentários aí, ou então procura a gente nas nossas redes sociais pra entrar em contato, tá bom? E que Deus abençoe muito todos vocês e a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau.